Eu sou Ricardo Reman e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. Neste final de semana, os ministros do Supremo Tribunal Federal foram centro de uma polêmica. Eles viajaram até Londres para participar de um fórum jurídico em um hotel de luxo, cujo pagamento foi feito por um organizador privado e misterioso. Além disso, temos a OAB, ameaçando o deputado Marcel Van Hatten, que revelou algumas artimanhas do presidente da ordem, e uma reunião entre Lula e os ministros do STF, que pediram ao petista para defendê-los. Sobre esses acontecimentos, o senador Eduardo Girão fez uma crítica contundente a essas movimentações estranhas em um país que se diz democrático. Veja. Mais uma vez, nós tivemos um final de semana recheado de polêmicas no nosso país, né? Havia uma comitiva aí, tipo um trem da alegria, que foi para Londres, né, sem a menor transparência, com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém sabe quem pagou, quem estava lá, né? Parece que todas essas críticas que cada vez mais os brasileiros têm a essa postura de alguns ministros dos nossos tribunais superiores não adianta nada, né? Então, é importante essa reflexão, é importante a abertura à imprensa. A imprensa do Brasil, eu acho que praticamente, por unanimidade, está perguntando por que não pôde fazer entrevista, por que não pôde cobrir o evento, né? Por que essa falta de transparência? Inclusive, senhor presidente, em nome da ética, da transparência, eu estou acionando pelo portal de transparência, a nossa equipe já foi autorizada para buscar essas informações que são importantes, né? Para que a gente tenha efetivamente as respostas de tudo isso, o que está acontecendo. Nós temos que ter muita fé, muita resiliência nesse momento, porque os valores estão invertidos na sociedade, né? Você pega o que aconteceu com o parlamentar congressista, com o Marcel Van Hatten, nesse final de semana, interpelado aí pela OAB, o presidente da OAB, com declaração muito forte, enquanto deveriam bater palma para um parlamentar que faz o que a OAB deveria fazer, que é defender a Constituição, que é apontar desvirtuamento do nosso ordenamento jurídico, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, mas não. Se calam perante os poderosos, aí vai um parlamentar com o artigo 53, que é claro, a inviolabilidade do direito da fala, das opiniões, dos votos, e vão questionar, interpelar o rapaz, um cidadão eleito pelo povo brasileiro. É um negócio incompreensível o que nós estamos passando no Brasil. Minha solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten e meu repúdio a essa atitude de uma entidade tão respeitada ainda no Brasil pelo conjunto da obra, embora esteja sendo omissa nos últimos tempos, mas eu só quero reafirmar a minha admiração histórica à OAB e que as pessoas de bem daquela entidade, da Ordem dos Advogados do Brasil, se posicionem sobre o que está acontecendo no Brasil. É aquela velha história. O errado é errado, mesmo que todos façam, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Então, a gente precisa, como Martin Luther King, um grande pacifista e humanista, dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Então, senhor presidente, em meio a tudo isso, a nossa voz. O Senado precisa cumprir seu papel para defender a população, apontar o que está errado, para que a gente volte a ter um ordenamento, um Estado democrático de direito no nosso país. Porque enquanto o Brasil acompanha com crescente perplexidade as denúncias de abusos cometidos por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, por exemplo, dos arquivos do Twitter que foram liberados, até a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está atenta
e demandando sobre esse assunto as autoridades brasileiras, né, que estão colocando em risco, no meu modo de entender, a liberdade de expressão no nosso país. O presidente Lula, olha só, em meio a tudo isso, o presidente Lula participou na noite do dia 15 de abril de um jantar com ministros do STF, na casa de Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte em Brasília. Aí fica aquela pergunta, onde é que está a independência entre os poderes? Né? O Senado, a gente pergunta, a sociedade pergunta, e o Senado assistindo a tudo isso? Precisamos agir. Na reunião, os ministros pediram que o presidente Lula desse apoio ao STF e ajudasse na articulação para blindar o avanço de propostas no Congresso Nacional que visam atacar o STF. É isso? Discutiram também as recentes denúncias de Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que estão sendo apuradas pela Comissão de Assuntos do Judiciário do Congresso norte-americano, com repercussão mundial, né? Participaram do jantar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, né? As duas últimas indicações feitas por Lula, coincidentemente. Além deles, o ex-ministro do STF, né, Ricardo Lewandowski, que também é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e o Jorge Messias, advogado-geral da União. Olha que jantar interessante, reunindo essas autoridades em Brasília, né? O eminente caráter político desse jantar pode ser confirmado com várias declarações mencionando que o STF estaria sendo, abro aspas, atacado, o que demonstra mais uma vez como alguns ministros não suportam ser criticados por serem imunes, talvez, ao erro humano. Ou então as declarações de Flávio Dino dizendo que sua posição é a mesma do presidente Barroso. Olha o corporativismo aí. Abro aspas. O STF não está buscando debate político com Elon Musk. Fecho aspas. Não é competência de nenhum ministro do Supremo estar preocupado com as eleições no parlamento brasileiro. Se vai ser mais um ou menos um conservador. Seu papel é julgar de acordo com a lei. Já a declaração de Dino revela mais uma vez todo o claro e abusivo ativismo judicial praticado por vários ministros do Supremo, né? Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, corroborando com isso, se disse preocupado com o avanço dos conservadores no Senado. O que seria da eleição do presidente do Senado em 2026, por exemplo? É a preocupação com o impeachment? É isso? Então, está aberta a caçada aos conservadores do Brasil? É isso, doutor Irã? Se o senhor se considera conservador, o presidente Lula manifestou interesse de fazer novos encontros com ministros do STF, inclusive os indicados por Bolsonaro, os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Vários integrantes do governo vêm dando apoio público ao ministro Alexandre de Moraes. É o sistema se autoprotegendo, né? Vários integrantes do governo chegaram a reproduzir a fala de Moraes. Qual foi ela? Que dizia o seguinte, abro aspas, as redes sociais não são terra sem lei. E o ministro Paulo Pimenta, em solidariedade, chegou a dizer que, abro aspas, o Brasil não é e não será o quintal da extrema-direita. Olha só, agora a extrema-esquerda não existe nesse país. É estranho isso, né? Essa semântica. O jornalista Felipe Moura Brasil, que eu tenho o maior respeito, comentou que, abro aspas, enquanto o corregedor indicado por Lula ao STJ afastava juízes da Lava Jato, como a que condenou Lula, ministros do STF jantavam com Lula e seu intermediário Lewandowski na casa de Gilmar, cobrando ao presidente a defesa deles e de sua agenda política. E cadê as manchetes sobre isso? Né? Refere-se aqui, né, pergunta do próprio jornalista Felipe Moura Brasil, cadê as manchetes de conluio?
Refere-se aqui ao silêncio jornalístico de parte expressiva da grande mídia, mesmo diante do avanço inconstitucional da censura prévia no Brasil, é claro. Enquanto isso, cresce por todo o país o descontentamento contra os abusos cometidos por alguns desses ministros em acordo com os interesses do governo federal. A viagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi tão suspeita que até mesmo o jornal O Estado de São Paulo criticou a falta de pudor por parte desses magistrados. Segundo o veículo de imprensa, é comum vê-los em eventos empresariais dentro e fora do país, ou em coquetéis que homenageiam políticos nas mansões de advogados em Brasília.